Muito obrigado. Eu vou começar. Eu acho que melhor seria que cada um faça uma pequena introdução. Como eu disse, eu sou a cofundadora e CEO da Silverguard. Nós somos uma empresa nova que aborda a questão de fraudes e golpes no Brasil. Nós já atendemos mais de 30 mil pessoas aqui no Brasil, interagindo entre vítimas e bancos, aqui com prevenção de fraudes e golpes. Olá, pessoal, eu sou Eugene. Minha sede é em Washington, nos Estados Unidos. É a primeira vez que eu estou no Brasil. Eu estou no Google há 6 anos, na área de segurança e estratégia Android, e é muito interessante participar dessa conversa. Olá, é um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Adriano Volpinho e eu sou diretor de segurança corporativa e prevenção de fraudes no Itaú, e inclui a segurança corporativa, cobre uma porção de coisas, incluindo golpes, fraudes, e eu também sou o chefe de cibersegurança na Febraban também. Muito bom. Eu vou começar com uma pergunta para você. Eugene, você pode compartilhar a sua visão e os seus insights sobre o setor, o universo de fraudes que você viu no Google? Eu vou tentar falar mais devagar. Eu tomei muito café, eu costumo falar muito rápido, então eu vou tentar desacelerar. Se vocês pensarem em fraude no contexto móvel, eu gostaria de dizer que são as fraudes pessoais. Por exemplo, a pessoa rouba um celular e usa ele para fraudes, e há outro em que eles podem forçar a pessoa para acessar o celular e cometer uma fraude. Isso é in-person. E aí nós temos as que não são pessoais, onde o usuário é enganado, às vezes por uma ligação, que é o número 1, mensagens de texto, WhatsApp, Signal, Telegrama, que são as terceiras, e terceiro caso, e-mail, onde a mensagem vem de um ponto de urgência, um banco, operadora, pessoa que tenta convencer o usuário a fazer alguma coisa. Eles tentam fazer com que o uso baixe um malware ou um controle remoto, onde eles veem a tela do usuário, ou às vezes eles tentam enganar o usuário para extrair dados sensíveis. No Google, nós identificamos cada um dos métodos e encontrar uma maneira de proteger o usuário. E como Google, nós acreditamos que nós temos que proteger os usuários. Nós temos mais de 5 bilhões de usuários do Google no mundo. A primeira vez que nós viemos no Brasil, inserimos no Brasil uma inteligência artificial no aparelho, instalada 2 semanas atrás, que aciona outras proteções, não só no desbloqueio do celular, mas também outras camadas de proteção para o caso de roubo. E como o Brasil é um país com uma quantidade imensa de transações feitas no celular, você vê os fraudadores tentando usar esse meio, esses dispositivos móveis para isso. Em Singapura e na Tailândia, nós lançamos pilotos com um recurso avançado que detecta correlações quando o usuário tenta baixar alguma coisa com permissões muito específicas. Nós estamos bloqueando isso. Porque uma questão específica de fraudes é que os fraudadores são especialistas em psicologia. Eles sabem ler as emoções dos usuários e apertar o botão correto, e muitas vezes as vítimas falam: eu só estava seguindo instruções. Eu nem percebi o que eu estava fazendo. Eles podem ignorar vários alertas do celular dizendo para não fazer, e eles acabam fazendo, e só depois eles percebem que eles caíram, que eles foram enganados e não perceberam. Então, nós estamos tentando ser mais agressivos, tentando impedir que o usuário
cometa esse erro. Hoje nós lançamos um piloto no Brasil com esse recurso avançado e ele vai ser implantado gradualmente e que vai ser aplicado em todos os aparelhos Androids de até 7 anos. Nós estamos tentando proteger a nossa base de usuários e desculpa que eu estou falando muito, mas uma coisa que é importante para nós é que, como provedores do sistema operacional, tem muito que a gente possa fazer e há muito lado que possa ser feito no lado bancário, no lado de pesquisa, uma responsabilidade compartilhada. Então, nós estamos criando vários recursos de resiliência. Aqui no Brasil, nós estamos trabalhando estreitamente com a comunidade de pesquisa para encontrar meios e táticas, porque esse é um cenário que vai avançando. Então, eles vão continuar avançando, e a gente tem que continuar atento e proteger os nossos usuários. Esse é o recurso em que a inteligência artificial ouve a chamada. Eu vi isso no Google e achei fantástico para um dos golpes que acontece. Nós anunciamos isso no I.O. e a gente está mais devagar. Eu tenho uma pergunta para você, Márcia. Quando a gente se encontrou há 2 semanas, você falou uma coisa super interessante que eu queria muito conhecer mais. Você mencionou que no Brasil, especificamente, o seu grupo analisou os diferentes métodos e táticas, e uma das coisas que você falou foi que os fraudadores estão ficando cada vez mais vigilantes para entender quem é o alvo, com base de, sei lá, se é homem, mulher, diferentes faixas etárias, diferentes narrativas e estratégias. Se a gente contar com a nossa assistente mental, nós temos mais de 300 tipos de golpes e tentando entender o gênero e idade das vítimas. E um estudo que nós fizemos no passado, nós descobrimos que todo mundo, 90% do mundo, já caíram em um golpe de scam, de Pix, e é só o golpe que muda. E quando são jovens, eles dizem, ninguém me pega num golpe, no WhatsApp, nem nada disso, contando uma história. Isso é para pessoas idosas. E a gente fala, você vai cair num golpe onde nós vamos clonar ou roubar o perfil de um colega no Instagram e esse colega vai começar a vender tudo. Eu estou vendendo, por exemplo, meu PlayStation de 5 mil reais por um valor irrisório e você vai acabar comprando e você vai cair nesse golpe. Ele falou, você tem razão, eu ia acabar caindo. Então, é o tipo de golpe que a gente tenta desmistificar, porque as pessoas tendem a ser meio negacionistas com relação a golpes. Meu pai vai cair, mas eu não. Mas, felizmente, a gente tem conseguido convencer esses jovens que eles podem ser vítimas e é importante entender quais gêneros e faixas etárias caem tipo de golpe. Volta e meia, você tem várias senhoras demais que dizem, volta e meia aparece esse cara do exército, não sei de onde, me adicionando na rede social e tal, e tentando dar um golpe. Então, tem muitos golpes diferentes e é interessante como a gente transcende, e o sistema financeiro é um dos mais avançados. Infelizmente, aqui no Brasil, nós somos muito progressistas e avançados em golpes também. As coisas chegam num nível de que o Brasil é um espaço de incubadora mesmo de golpes. Golpes que vêm de 2019 no Brasil e que vão aparecer na Índia em 2021 e 2022. Infelizmente, a gente cria tendências e exporta essas tendências de golpe aqui no Brasil. Eu ouvi o que você estava falando, e no seu ponto de vista, qual a principal diferença, se é que existe uma, entre os golpes e a técnica que estão usando para cometer golpes aqui no Brasil, quando você compara com outros países? Tem alguma diferença, parecido? Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, eu observei que não tem muita diferença, não. Normalmente, você tem 2 cenários. E eu vou começar dizendo que o primeiro vem da uma instituição financeira, um call center, alguma autoridade,
e é uma emergência, eles dizem que tem alguma coisa acontecendo com a sua conta, você precisa dizer com urgência, instalar um aplicativo, compartilhar sua tela, essa é uma situação. E outra coisa é uma coisa que, assim, parece boa demais para ser verdade, uma história falsa, uma publicidade na Singapura, por exemplo. Às vezes, eles vendem coisas mais específicas do local, mas na Singapura era, tipo, uma enorme promoção de doces, e eles adoram doces e tal. E aqui eu acho que são mais outros produtos. Mas o mais interessante em tudo isso é que os métodos diferentes que eles vão tentando, dependendo do alvo. E foi uma coisa que a gente aprendeu com o Google, já que a gente está falando de móvel aqui, mas para a população mais idosa, eles focam na internet e às vezes usam meios analógicos para enganar a pessoa. E nós estamos falando aqui de fraude ou golpe transacional, então é uma coisa muito rápida. Uma outra tendência que está crescendo, que é uma meio, chamam de piggybacking, que a pessoa meio que segue, é uma coisa que demora semanas, eles começam com uma mensagenzinha rápida, a pessoa fala, oi, tudo bom? Aí daqui a 2 semanas manda outra mensagem, e daqui a outras semanas começa o golpe propriamente. Então, eles vão tentando, pouco a pouco, conquistar sua confiança e depois expandir. Mas eu acho que, de uma forma geral, é tudo muito consistente. Dá para a gente aplicar as lições aprendidas em diferentes mercados. E, infelizmente, o Brasil, que gera tendências, mas isso vai acontecer nos Estados Unidos, na Europa. Nem todos os golpes vão ser aplicáveis em todos os lugares, mas muitos são muito semelhantes. Então, eu acho que o pagamento instantâneo é uma coisa que motiva mais golpes. O Pix aqui no Brasil foi e isso aumentou o nível de golpes, porque é entre iguais, entre pares. E você está mandando de uma pessoa para outra e não tem uma empresa atrás. E é difícil acompanhar esse tipo de relacionamento numa transação. Por isso que eu trago uma pergunta para você, Volpini. Que tipo de recursos ou prevenções você vê sendo implantados pela Febraban ou pelo Itaú que você possa compartilhar com a gente? Obrigada, Márcia. É muito interessante, porque no passado o banco investia muito tentando proteger de forma que só você transferisse dinheiro da sua conta. E o que a gente vê nesses golpes é você fazendo a transferência do seu dinheiro, com todas as variáveis que te identificam em todos os parâmetros, é uma transação normal que você faria em qualquer dia. Então, para nós é muito difícil impedir esses golpes, porque o cliente pensa, eu preciso transferir esse dinheiro agora porque eu estou comprando, por exemplo, um PlayStation do meu amigo ou alguma coisa assim. Então, se eu estou usando isso, é muito importante para mim fazer essa transação nesse momento. E nós entendemos que informação é um dos pontos críticos para proteger o usuário. E a semelhança entre o fraudador e a vítima, né, as semelhanças entre eles ajuda muito no sucesso das fraudes. Então, nós tentamos fazer com que os clientes entendam onde e quando essa transição talvez não seja uma boa ideia, para que eles pensem 2 vezes se eles realmente precisam fazer essa transferência naquele momento. Isso não é fácil, porque quando você está falando em cultura, no Brasil e em vários outros lugares, as pessoas preferem defender, porque, tipo, eu conheço o cara e está tudo certo, eu não sou uma vítima de golpe aqui. Então, nós estamos gastando mais dinheiro e mais tempo tentando mudar essa cultura, fazer com que as pessoas entendam que elas podem ser envolvidas e ser pegas num golpe. Tem muita gente que fala, nunca vai acontecer comigo, vai ser sempre com outra pessoa que não vai estar tão preparada para fazer essa transação. Então, nesse processo, nós começamos uma transformação no Brasil, indo para os meios, pela imprensa mais importante, explicando como que esses golpes acontecem na vida real.
Não é fácil, porque as pessoas começam a dizer, alguns dos bancos não são seguros para fazer transação. Não, está tudo certo. Mas é importante que você nos ajude a proteger o ambiente como um todo. E eu ia dizer que esse é o equilíbrio delicado, sempre. Porque, de um lado, você tem que ter certeza que os usuários estejam vigilantes, atentos, mas que não estejam desesperados e desconfiando de absoluto. É meio que falar, olha, confia, mas verifica. Então, e a situação, e a melhor coisa que o usuário pode aprender nesse processo é, se você receber uma ligação ou alguma coisa parecer boa demais, para um pouquinho e pensa, foi o que a gente lançou em outubro. Se você achar alguma coisa que parece muito atraente, alguém está ligando e fala assim, cara, você tem que fazer isso imediatamente, ninguém faz isso. Respira, desliga, liga de volta para o número oficial, e esse é o problema. Muitas vezes os usuários não sabem se eles vão ser uma vítima. Eles levam a coisa muito para o lado pessoal. Eu tenho um exemplo pessoal que eu gosto de compartilhar, foi há muito tempo. Não é uma fraude, mas é um exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalha com cibersegurança. E a minha mulher não é muito tecnológica. Há anos atrás, eu hackeei o Facebook dela, entrei no Facebook dela, na cara dela, e eu postei, eu amo meu marido no Facebook dela. E ela respondeu, eu fui hackeada, e eu fiquei magoado, confesso. Mas a moral da história aqui é, ela ficou muito mais atenta e muito mais cuidadosa com essas coisas desde então. E se as pessoas começarem a realmente ver isso do lado pessoal, se elas conhecem alguém da sua idade que caiu num golpe, às vezes elas vão entender que pode acontecer com ele. É que nem, assim, você escova o dente, você faz exercício, você tem hábitos de higiene, você faz isso para se manter saúde. Então, é a mesma coisa. Se você tomar cuidado, foi cuidadoso, a coisa vai funcionar. Especialmente quando a pessoa acha que é inteligente, lembra, você pode estar fazendo negócio com alguém mais esperto que você. E a nossa campanha a gente sempre fala, para e pensa. Se você pensar 2 vezes e verificar, como que eu posso comprar, por exemplo, esse iPhone que custaria, sei lá, 10 mil reais, e eu posso comprar por 3? Alguma coisa está errada. É bom demais para ser verdade. É uma frase que a gente deve usar o tempo inteiro, sempre que a gente for tomar uma decisão. É difícil ensinar a respeito de 800 golpes, mas é mais fácil entender a técnica, que é sempre rapidez, ou é bom demais para ser verdade. São algumas táticas que dá para você usar, que estão na essência de todos os golpes. Se você for analisar os golpes, tem alguns padrões que estão em todos. E como vocês acham que essas inovações de inteligência artificial vão entrar? Vocês acham que vai levar a mais golpes? Ou como é que você acha que vai afetar, essa inovação vai afetar futuros golpes e fraudes? Excelente pergunta. Eu acho que com todo avanço tecnológico há muitos benefícios e há todos os caras ruins que podem fazer, estão ali pensando em que eles podem fazer. Por exemplo, a gente usa a inteligência artificial para detecção automática de phishing, de golpes, examinando sites, buscando malware. E esses fraudadores ali podem usar a inteligência artificial para outras coisas. Semana passada eu estava numa conferência, tinha um cara da Estônia falando que eles nunca tiveram nenhum golpe porque eles têm menos de 1 milhão de habitantes e ninguém conhece a língua que eles falam fora do país. E, de repente, com inteligência artificial generativa, eles conseguem criar um golpe no seu idioma. E esse é um problema, é aquela história da inteligência artificial que pode ser boa ou ruim. Até o recurso que a gente anunciou na I.O. e que a gente, não sei se já foi saindo, mas vai vir, mas é usar a inteligência artificial generativa no seu celular e usar isso para análise e ela analisar uma chamada que você receba e te alertar, olha, isso é um golpe.
E isso vai funcionar em tempo real, e isso funciona também como aprendizagem de máquina para continuar testando essa mesma inteligência artificial. É uma área bastante interessante. E uma coisa que é muito assustadora para qualquer pessoa para pensar, nossa aparência física, nosso rosto, nossa voz está sendo gravada por inteligência artificial o tempo inteiro. Isso está acontecendo, nós já vimos isso em alguns lugares na Ásia. Nós não chegamos lá ainda, mas um fraudador muito sofisticado criaria uma representação digital muito parecida com a pessoa, mandar esse vídeo para a pessoa e dizer, olha, eu estou com um problema, eu estou com uma emergência, eu preciso que você me mande dinheiro agora. Então, e há toda uma coalizão na Fundação Linux, que eu não sei exatamente o nome, mas que trabalha como que essa imagem é gerada, ou você está falando com uma mensagem, com uma imagem gerada por inteligência artificial. Então, a gente está meio numa corrida de gato e rato aí, um atrás do outro para tentar resolver. Eu ouvi falar, eu não sei se você pode falar a respeito disso, Volpini, mas que até as soluções de qualidade estão tendo problemas. Aqui a C teve problema e achou uma solução boa para descobrir fraudes e golpes. Eu não sei o que você pode falar. Bom, eu posso dizer que toda vez que a gente tem dificuldade em todos os momentos, Brasil não é um lugar fácil de você manter segurança. Você tem razão. Os bancos brasileiros investiram muito para implantar o reconhecimento facial como parte do nosso procedimento de acesso às contas, né? Mas não é uma bala de prata. A gente tem que ter várias camadas para que realmente a gente traga proteção. Nós vemos muitos ataques, ainda não estamos num ponto muito sofisticado, porque isso não é uma coisa tão fácil de criar. Mas, por outro lado, na minha perspectiva, eu acho que nós temos uma ótima oportunidade aí. Porque a inteligência artificial generativa, nós temos uma oportunidade de abordagem por canais. Quando eu vejo nós vemos todas as etapas. Então, eu posso usar reconhecimento facial, depois esse dado vai para um outro local, aí eu vejo os dados, eu tento entender esses dados, quais os riscos que ele apresenta, e daí eu tomo a decisão. E com a inteligência artificial generativa, usando diferentes tipos de variáveis, uma coisa que é dado, outra coisa que a pessoa tem que escrever, e ao outro lado a voz ou a biometria facial, nós criamos um tipo diferente de segurança, com mais camadas. É bem provável que a gente tenha outras ferramentas baseadas em para proteger os clientes. E é interessante, mas são desafios que nos ajudam a melhorar como pessoas e como organizações bancárias. É um risco, mas uma importante oportunidade para nos diferenciar e diferenciar empresas e processos. É muito, como você fala, você partir do princípio de confiança zero. Você tem que examinar comportamento, conteúdo e sinais. Às vezes é uma tarefa simples de início de reconhecimento facial, e aí você pode colocar alguma coisa a mais com a biometria, com a impressão digital e mais outras camadas. Eu gosto dessa abordagem de confiança zero, porque, por exemplo, a todo momento você tem um fraudador tentando invadir alguma conta em algum lugar e a gente sabe que tudo é possível. Tudo depende do esforço, do tempo e do dinheiro que você tem. É impossível ter uma única solução para proteger tudo. É por isso que essa abordagem, para mim, parece bastante interessante em termos de ponto de partida para criar uma estratégia. Eu gosto muito dessa estratégia de confiança zero, não apenas na minha vida pública e profissional, mas na minha vida pessoal. Eu não confio nem nos meus filhos. Então, ainda mais hoje, com a inteligência artificial generativa, você não deveria confiar em ninguém. Pensando para o futuro, eu pensava muito até nas crianças. Eu estou brincando, é claro, né? Eu desconfiava até dos meus filhos quando eram pequenos. É só uma brincadeira, mas é uma maneira de você pensar, mas é uma maneira de você educar
clientes, consumidores, tudo deve ser analisado. E esse é um problema da natureza humana. Nós somos muito confiantes, a gente confia muito rápido. Quando eu estava vindo para cá, eu sempre brincava com os meus amigos no passado, sempre falava com quem são os melhores pessoas ali para a gente testar. E eu testava essas táticas todas com os meus colegas. Eu sou um cara de cibersegurança, né? Então, eu ligava para os meus amigos e dizia, você é isso e aquilo, você é o fulano de tal, você pode confirmar o seu endereço? É claro, eu sei, conheço. E eles confiavam em mim, eu podia me safar com qualquer coisa. Então, essa questão do confiança zero que os usuários devem adotar. Meu nome e meus dados estão na internet. Então, eles devem se verificar, vocês devem provar quem ele é. Assim, quem está ligando para você tem que provar para você quem eles são. E, na melhor das hipóteses, desliga e liga de novo para a pessoa que diz que está te ligando, para tentar passar por cima do que os fraudadores estão tentando convencer. Mas vocês me fizeram pensar algumas coisas, talvez a gente tenha que voltar para as soluções básicas. Talvez aquele código que se você fala... o código é banana, eu vou lá, banana aqui. É ele mesmo. Talvez a gente tenha que usar códigos mais simples do que inteligência artificial. Coisas como nome, endereço, nome do cachorro, essas coisas que outras mídias sociais como Instagram e outros usam. Tudo isso está lá. Então é fácil você fazer uma invasão, você usar um phishing e obter todas essas informações. É por isso que é importante, e o FEBRABAN tem trabalhado muito na educação de usuários, a gente tem que conseguir conquistar e convencer os usuários a pensar dessa forma. Você tem que convencê-los de que eles têm que passar por um processo e responder uma série de perguntas para conseguir fazer algumas transações. E faz parte o problema é o seguinte, a tecnologia só resolve uma parte do problema. Então, a gente é uma responsabilidade compartilhada. Nós, como fornecedores do sistema operacional, somos responsáveis, vocês também. E qualquer modelo de segurança, para o segurança, você pode brincar e dizer, eles não são inteligentes, eles não conhecem, mas você tem que colocar todo o seu esforço para educá-los. Porque eu posso ligar para uma pessoa, não usar tecnologia nenhuma, mas ser muito convincente para que eles achem que eu sou quem eles acham que eu sou e me passem a informação que eu quero. Você não precisa de tecnologia para isso. As pessoas vêm passando golpe há milhares de anos, antes da tecnologia chegar. E você sempre parte da interação humana. Então, é importante, é isso que você precisa aprender para se proteger. Concordo totalmente. É interessante porque uma grande campanha indo na TV é importante, mas ela não é suficiente. Então, como nós podemos usar tecnologias variáveis para ajudar os clientes no momento em que eles estão fazendo transação? O que nós fizemos no Itaú foi o seguinte: quando você está fazendo uma transação online, em tempo real, a gente vê o risco dessa transação quando ela cai numa probabilidade de golpe, nós geramos um alerta não apenas para proteger o cliente naquele momento, dizendo, olha, pare e pensa de novo com base na informação que eu estou passando para você. Depois disso, a gente sabe que depois de 2 ou 3 vezes que o cliente interage com essa tela onde a gente explica para eles, é por isso que eu estou falando para você, que isso é um risco, a gente percebe, entende, que o cliente começa a pensar mais quando eles estão fazendo uma transação e uma transferência de dinheiro. Não é um pensamento estático de tecnologia, eu posso calcular o risco de uma transação, eu sei se ele existe ou não, mas a campanha está lá. Eu preciso fazer a campanha no momento certo em que o usuário está fazendo a transação. E em muitos momentos ao longo da vida do cliente. Isso é uma ação que a gente vai provavelmente fazer por anos e anos. E a grande transformação que nós estamos vendo agora com a inteligência artificial, talvez o investimento de tempo necessário para ajudar o cliente a entender o que é bom ou ruim, talvez seja até maior. Não está acabando o nosso tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Então, eu acho que vocês precisam entender que assim, não há uma bala de prata para resolver todos os golpes e fraudes. Nós precisamos todos ser responsáveis.
bancos, sistemas e vítimas também ficarem alertas para golpes. Muito obrigada. Até. E só rapidamente, a última colocação. Essa é uma demonstração de como empresas e associações podem trabalhar juntos. Então, a Febraban e o Google estão trabalhando muito estreitamente para entender os riscos existentes no Brasil e o que pode ser feito em todos os lançamentos que a Google estão fazendo. São uma demonstração de como podemos trabalhar juntos para proteger os clientes e a população brasileira. Então, muito obrigada.